E o pastor ali naquele momento, ele falou assim, na reportagem que foi lá, eles não conseguiram explicar porque aqueles leões, os 3 leões, apareceram naquele momento da oração. Sabe por quê? Naquela região não tem evidência de leão nenhum. Nunca mais acharam esses leões. E os camaradas foram comidos por eles. Sabe por quê? Porque Deus te protege. Porque Deus é o leão da tribo de Judá. Não é isso que ele fala? Ele despedaça o inimigo. E esse inimigo pode ser em 2 sentidos. Pode ser aquele que eu vejo, mas será o inimigo final das nossas vidas, que é Lúcifer, que será derrotado por ele. Já está derrotado, trazendo a garantia da vida eterna para mim e para você, que foi isso que foi perdido no Éden. Foi isso que, quando o pilar principal se rompe, que a presença de Deus foi arrancado do homem, a vida eterna foi arrancada do homem pelo próprio homem. Ele deu isso, ele entregou isso de mão beijada. Mas o segundo Adão, em forma de Cristo, que é o próprio Deus, veio para te resgatar e nos restaurar, irmãos. O tempo já se excedeu. Eu vou contar aqui uma ilustração que eu gosto sempre de terminar com ilustração. Presta atenção nessa ilustração. Logo em seguida vamos orar. A aposta dos sentimentos ruins. É uma aposta. Os piores sentimentos se reuniram. Vamos botar a casa para quebrar, os sentimentos falaram, usando a linguagem dos jovens aí, né? A ilustração diz assim: olha, certa vez, os piores sentimentos que existiam apostaram entre si qual deles seria capaz de tomar o lugar da felicidade que vivia em uma casa de família. Olha que interessante. Todos os sentimentos ruins se reuniram para estragar a felicidade de uma casa onde a felicidade estava. Primeiro sentimento ao tentar foi a solidão. Solidão já foi meio triste, né? Porém, em poucos minutos ela saiu de lá, muito decepcionada com o seu próprio fracasso. Vocês imaginam assim, a solidão decepcionada com ela mesma. Coisa triste. Mas não contou nada para os outros sentimentos, o que levou ela a fracassar. Ela não abriu a boca, ficou quietinha. O próximo a tentar foi a tristeza. Mas a tristeza, antes de bater na porta, espiou pela janela e desistiu. Ela também não contou nada para os outros. O desespero, a ansiedade, o ódio, a culpa também fracassaram. Eles foram lá tentar bater na porta, entrar na casa, não conseguiram. Igualmente não contaram nada. Um dia, quando a família saiu para passear com a felicidade, a curiosidade e o atrevimento invadiram a casa para tentar descobrir por que nenhum sentimento ruim conseguia entrar ou permanecer ali. Eles pensavam que iam poder xeretar à vontade na casa, mas levaram um susto muito grande, pois a casa não estava vazia. Quem vocês acham que estava na casa, irmãos? O amor estava lá, cuidando de tudo. Os dois saíram correndo e gritando: é o amor, é o amor, o amor vive nesta casa. Desistam, pois aonde mora o amor, a felicidade mora junto, e não sobra tempo para sentimentos ruins. Vocês entenderam o que eu falei? O que Cristo disse quando Ele esteve nessa terra? Eu sou amor. Por amor Cristo te fez, por amor Cristo te formou, por amor Cristo ergueu esse planeta, sustentou esse planeta de maneira que nós viéssemos à vida. Por amor Ele abandonou o céu e desceu como um homem. Por amor Ele sofreu, Ele foi humilhado, foi cuspido, foi maltratado, as suas carnes foram rasgadas,
O seu sangue foi esparramado pelas ruas por onde ele passava até o Calvário, por amor e amor de cruz. Amor, ele amou-nos até o fim, até receber a morte de cruz. Tudo isso para nos restaurar. Tudo isso para mostrar para mim, para você que está nessa noite, que você é importante para Ele, que eu sou importante para Ele, que não interessa o que o mundo diga, Cristo te ama acima de todas as coisas, irmãos. Temos que aprender a entender isso, irmãos. O hino que a Sirlene cantou me fez recordar algumas coisas. Minha irmã cantava muito esse hino com o grupo de Carolina. Subirei ao monte da adoração, oferecer a minha oferta a Ti, restaurarei o altar. Às vezes, irmãos, precisamos restaurar os nossos altares. Os pilares principais ser restaurados, ou seja, para Cristo entrar em nossa vida novamente, precisamos restaurar alguns altares que está quebrado. Aí então oferecerei sacrifícios a Deus, e Ele ouvirá o seu sacrifício e te responderá com fogo, porque Ele é Deus. Não foi isso que aconteceu com Elias? Os Baals lá se bateram, sangraram, quebraram tudo e nada descia. E ainda Elias zombando deles. Vai ver que Baal está tomando café, vai ver se ele está dormindo, grita mais alto, que ele é Deus. E os Baals lá se matando, se esquartejando, e o bicho pegando, e nada acontecendo. Aí quando o homem de Deus, Elias, profeta de Deus, usado com sabedoria para mostrar uma lição para nós nessa época, ele pega e faz o seguinte: olha, sai daí, reconstrói o altar, põe a lenha, põe o pedaço do cordeiro. Não parou por aí. Pega 3 copinhos, 3 baldinhos de água, joga. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Deus passou 3 dias no seio da terra. Ele foi o sacrifício. Mas quando Elias, na representação da reconstrução do altar, enche de água, molha a lenha, impossível de pegar fogo, certo? Impossível. Elias só falou o seguinte: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. E fogo desceu, irmãos, ali e consumiu o altar, consumiu a lenha, bebeu a água do rego, do laguinho que estava ali. Porque Deus mostra que Ele é o Deus da renovação, porque é só Ele, irmãos. E eu termino aqui a minha mensagem e trago à mente de vocês: olhem para Cristo. Irmãos, nessa vida, ontem eu comentei com os meninos, nessa vida a gente tem dores, tem tristeza. Ontem o pastor estava ruim, eu estava ruim, e creio que mais alguns irmãos estavam ruins, não estavam bem de saúde, porque essa é a consequência do pecado. Mas um dia o Senhor promete: olha, filho, não terá mais choro. Você teme a morte? Um dia não vai ter mais morte. Você teme a dor? Um dia a dor acabará. Não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, porque o dia que o Senhor se manifestar, acaba todas as coisas. A história do pecado irá acabar quando Cristo se manifestar. A questão é: em qual lado nós estaremos? Estaremos ouvindo a voz de Cristo ou ouvindo a voz do inimigo de Deus? Deixa essa pergunta em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.